Então você quer se preparar para o GPT-5, não é mesmo? Bom, hoje nós temos as versões 3.5 e a 4 disponíveis. Só que a grande maioria, não só aqui no Brasil, elas utilizam a 3.5, que é a versão gratuita. O que, se for parar para pensar, é uma pena, porque a 4 acaba sendo muito melhor. O principal motivo disso acontecer é que no Brasil é que tem uma realidade muito mais complicada que nos outros países, já que pagar R$100 no modelo de linguagem acaba sendo muito caro para algumas pessoas. What? That's why the drinks are so expensive. Mesmo assim, quem utiliza a versão paga ou a gratuita, grande parte das vezes acaba tendo resultados péssimos. E sabe de quem que é a culpa? Bom, se você pensou na OpenAI, achou errado, otário. Na verdade, 99% das vezes, a culpa é de quem fez o comando, o que no caso é sua. Se você tem respostas genéricas ou o ChatGPT não está respondendo da forma que você gostaria, na maioria das vezes a culpa é sua, por duas razões: a falta de autoconhecimento e a forma que você estrutura o prompt, que provavelmente não deve ser de uma forma eficiente. E se você não aprender essas duas coisas, você vai ter os mesmos resultados de quem está no ChatGPT 3.5, no 4 e até no 5. Por isso, se você quer realmente se preparar para o GPT-5 e na verdade para qualquer GPT daqui para frente, é melhor você entender algumas coisas antes. Antes do boom que tivemos nas IAs nos dias de hoje, havia o GPT-1, 2 e o 3, mas nenhum deles tinha uma interface tão amigável como a que temos hoje. A maioria das pessoas provavelmente não estava usando ele, e mesmo que usassem, era necessário um estilo específico de comando, que na maioria das vezes os resultados não eram lá muito úteis. Com o GPT-3, ele ultrapassou um certo limite, se tornando mais útil para alguns casos de uso. Mas foi só com a introdução do GPT 3.5 que tudo mudou, e realmente se tornou possível em termos de uma IA avançada. E foi através desse pequeno chat, aquele quadradinho onde você consegue usar suas habilidades sociais para conversar com uma IA, na mesma linguagem que um ser humano, que foi onde as pessoas perceberam o tamanho e o tipo de poder que a IA pode ter. E a partir disso, houveram outras atualizações. Subimos do 3.5, depois para o 4, e como muitos de vocês já devem saber, isso trouxe uma mudança gigantesca em termos de qualidade. Foi um verdadeiro salto, especialmente quando se trata de escrever, realizar tarefas criativas e até mesmo raciocinar no ChatGPT. Foi uma grande melhoria em termos de qualidade, consistência e resultados mais precisos. Depois disso, eles adicionaram várias funcionalidades ao longo do tempo. Por exemplo, no GPT-4 você pode enviar arquivos, inclusive imagens, PDFs, planilhas de Excel e muito mais. Mas você deve estar se perguntando, pô, qual que é a importância disso? Agora você consegue se tornar muito mais produtivo em vários sentidos. I know Kung Fu. Assim, ele consegue compreender várias áreas da sua vida e permitir que você consiga extrair o máximo de informações e dados. Existem outras adições que foram feitas e uma delas são as instruções personalizadas, que a maioria das pessoas negligenciam totalmente. Porque é nas instruções personalizadas que você realmente consegue deixar as coisas do seu jeito. Quando você carrega seus próprios dados, quando você faz seus prompts de acordo com seus arquivos, imagens para sua própria vida. Você consegue fazer com que o sistema ele faça exatamente o que você quer e como você precisa. Se você for parar para pensar, qual a principal característica que faz um bom prompt de comando? O principal é trazer um resultado satisfatório. E quanto mais você deixar o seu ChatGPT personalizado para você, mais ele vai te dar respostas melhores. As instruções personalizadas, elas ajudam você a ajustar quem você é e o que você realmente precisa. Isso faz com que o sistema ele saiba muito mais sobre você. Por exemplo, no meu caso, eu sou um criador de conteúdo sobre tecnologia e eu tenho um canal no YouTube e eu trabalhei como desenvolvedor para grandes empresas de tecnologia e muito mais coisas. O sistema, ele já tem essa informação sobre mim. Então, se eu apenas ativar a função de instruções personalizadas, todas as respostas elas vão ser personalizadas para atender às minhas necessidades específicas. E isso é uma coisa maravilhosa, porque isso funciona no ChatGPT o 3.5, que é o gratuito. Além disso, temos os plugins, e é aí que a coisa fica um pouco mais interessante. That's a bingo! Os plugins, eles são como aplicativos. Por exemplo, o Canva, que simplifica as coisas para você. Então, por exemplo, quando você pede no ChatGPT para criar um post
para o Instagram, o Canva pode pegar esse pedido e fazer um post com todas as imagens e templates que ele já tem e organizar tudo para você, entendeu? Alguns plugins eles são bem básicos por enquanto, mas a gente vai ver melhorias muito grandes no futuro. Quando juntamos tudo isso, é quando nós vemos o real poder do GPT. Você acaba tendo todas as habilidades do GPT-4, de incluir as imagens, usar um intérprete para realizar código, por exemplo, criar instruções personalizadas, aproveitar os plugins na forma de ações e até anexar os arquivos como uma base de dados. Dá para você colocar PDFs, bancos de dados, e se você estiver acompanhando o mesmo pensamento que eu, você vai perceber que agora não existe mais uma ferramenta, mas sim você tem um trabalhador especializado no assunto. Ele é como se fosse um assistente, mas quando você treina ele direitinho, ele vira mais um trabalhador, mais um membro da sua equipe. Mas como você pode realmente usar o poder do GPT para obter resultados melhores do que a maioria das outras pessoas? Bom, a resposta é simples. Conhecendo melhor a si mesmo e aprendendo a comunicar informações importantes sobre você para esses modelos de linguagem. Todas as grandes empresas de tecnologia, como as que você interage, seja por através de smartphones ou computadores, eles já têm uma tonelada de dados sobre você. Na verdade, em muitos casos, elas conhecem melhor você do que você mesmo. Elas têm acesso ao seu histórico de transações, sabem exatamente quais sites você visita e até mesmo o que você estava fazendo em uma sexta-feira às 22 horas há 3 meses atrás. No, 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 no. Wait. Por isso é essencial fazer um pouco de autoexploração, autoconhecimento para descobrir o que realmente importa sobre você para que o GPT saiba. Quando você entender isso e conseguir comunicar essas informações de uma forma mais eficaz, você vai ter os melhores resultados que você possa imaginar em qualquer modelo de linguagem. Por isso que eu te recomendo a usar as instruções personalizadas. Eu já falei dela em alguns outros vídeos, mas eu vou te passar um modelo pré-definido aqui na descrição, onde eu explico através de uma aula gratuita, passo a passo, como utilizar as descrições personalizadas dentro da minha comunidade, a Brainsent, que tá com o link aqui na descrição. Então é só clicar nele que você vai conseguir acessar. Pode parecer até simples, mas incluir informações com seu estilo de aprendizado e seu histórico pessoal pode fazer totalmente a diferença nos resultados que você vai receber do ChatGPT. Então fique à vontade para ajustar de acordo com as suas necessidades e as suas preferências. Você pode excluir algumas partes, adicionar outras, mas esse é o pulo do gato. O ChatGPT ele precisa saber mais sobre você. Bom, isso é a primeira parte do que você precisa saber. E depois vem a segunda, que é como ele deve te responder. E tá tudo, o segredo disso tudo, tá sobre a formatação da resposta. Então, se você prefere que ele te responda em português, de forma jornalística, séria, analítica, sarcástica, você pode indicar isso no segundo campo. Por exemplo, se você é um estudante de um curso de tecnologia, você pode configurar para ele usar termos específicos de tecnologia. Você pode alterar essas configurações do jeito que você quiser. E essa é a mágica. Não é feitiçaria, é tecnologia. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer de fato se dar bem no GPT-5, você precisa entender a base de tudo, que é dar as suas informações sobre você. Sem isso, nenhum GPT vai conseguir te dar resultados eficientes. Ele vai te dar respostas genéricas, porque para ele, você é alguém genérico. E o ChatGPT, ele é muito poderoso, tanto que você consegue utilizar ele principalmente para quando você é estudante. Se você quer saber como consegue aprender mais sendo estudante usando IA, clica nesse vídeo aqui que eu te explico 5 IAs diferentes para estudantes. Clica aí que eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais.